CREAPOD no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço que a gente utiliza para divulgar tudo sobre engenharias, sobre agronomia e geociências. Você que é registrado no CREAPB, você que tem interesse, curiosidade sobre esses assuntos, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, e eu já te peço para deixar o seu comentário, curtir este vídeo, se inscrever no canal, curtir também nas plataformas de áudio, assim você ajuda a propagar essa informação. O nosso assunto de hoje é engenharia de pesca. Para isso, eu recebo o engenheiro Eduardo Malta. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigada. É um prazer estar aqui. Finalmente a gente conseguiu, né? Tem muito problema com de agenda. Conciliar a agenda. O Eduardo, ele é consultor, então viaja bastante, né? Tanto aqui na Paraíba, como também em outras regiões. E eu queria saber como você faz, como é esse trabalho de consultoria na área de engenharia de pescas? Certo. Primeiramente, a gente entra na parte de formação. Então, a formação de engenharia de pesca é uma formação que abrange hoje vários setores da nossa parte econômica, e tanto na parte de cassinocultura, tanto na parte de piscicultura, como osteocultura, aquacultura, que hoje é uma iniciativa de alguns empresários, mas é uma atividade econômica bastante rentável. E poucas pessoas, como eu estou falando, exploram. Uhum. Então, é bem diversificado a área de engenharia de pesca. Eu realmente não conheço ninguém que faça algocultura, que chama? Algocultura. Para você utilizar na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, ração. Eu já vi, inclusive, em documentários de outros países, em filmes, mas aqui... A França é bastante evoluída nesse setor. Uhum. O Japão também faz. No caso, os orientais utilizam muito a alga. Não são todas as algas que são utilizáveis, mas a maior parte das algas que podemos utilizar, macroalgas, não micro, macroalgas, são algas utilizadas e são comestíveis. E aqui na nossa região tem essa produção? Tem, mas não temos a cultura de consumir de macroalgas. Uhum. Hoje, o forte é o camarão. Sim. A cassinocultura nossa é uma cassinocultura bastante evoluída, tanto na parte tecnológica como na parte de criação. Você tem bastante produtores, desde o micro ao grande produtor, que temos hoje 3 grandes produtores no Brasil. E aí a gente está falando daquela criação em cativeiro. De cativeiro. A captura hoje praticamente não existe. A captura, ela tem um mercado dela, mas é um mercado seleto. Quem atende o mercado interno, que eu falo, aqui no Nordeste, no Brasil, é a cassinocultura de cativeiro, que você vê aqui na Paraíba, espalhada aqui em Santa Rita. Uhum. Você vê nos interiores também, porque o camarão que é utilizado para a exploração da cassinocultura aqui é o Guanamei, e ele se adapta muito bem à água doce, desde que tenha as condições básica para que possa fazer a que dizem, que é a troca de carapaça. Uhum. Então, tem que ter uma alcalinidade boa, magnésio, ou seja, tem que ter um valor mínimo em termos de minerais na água para poder ele poder ser criado. E o cultivo de ostras é comum? Osteocultura, sim. A gente tem aqui marcação. O pessoal utiliza muito no rio Mamaguape. No estuário do rio Mamaguape, através de lanternas. Não existe o cultivo de ostra, apesar que tem 2 fazendas licenciadas para a algocultura aqui na Paraíba, mas não trabalham com a criação. Porque não tem comércio, o comércio é muito difícil. O comércio é extrativista, ou seja, vai ter que ter uma pessoa que vá no estuário, que vai coletar a ostra, que vai fazer todo o tratamento da ostra, a limpeza da ostra e vender nos mercados, ou se não, que é mais eficiente, nas barracas de praia. Exportação, que eu falo da região nossa, da Paraíba, para outro estado, praticamente não tem. Então você não tem para outro estado, para outro país, então? Não, no outro país não tem. No outro país, infelizmente, começou-se a exportar o camarão, mas temos muitas barreiras
externas para poder o nosso camarão chegar lá, e a dificuldade é muito grande. Para você exportar hoje um camarão produzido aqui no Nordeste, tem que ter um padrão. Lá fora é muito rígido o sistema de qualidade deles. Se a caixa ou o rótulo estiver fora do padrão, eles, como é que eu posso falar? Eles não aceitam o produto todo. Se você tem container, eles pegam a amostragem, e essa amostragem não estiver de acordo com o padrão que eles têm, não aceitam. Então, cabe ao produtor que mandou, vai ter que mandar... E como é um produto extremamente perecível, né? Vai ter que trazer, ter o custo de trazer e destinar depois para um aterro sanitário. Aí é um prejuízo gigante. É um resíduo que, infelizmente, como você falou, estraga e tem que ser colocado geralmente em aterro sanitário, senão ser Incinerado. Uhum. Bom, a gente estava falando então da consultoria, como ela funciona. Então você é contratado para ver qual é esse cultivo, essa cultura que será feita, e a partir daí quais são os estudos necessários? Sim. A consultoria que eu presto vai desde da identificação da área para ver se é plausível a implantação do empreendimento que o empreendedor quer. Vamos voltar o assunto aqui da piscicultura ou piscicultura. Sim. Que são as culturas mais voltadas ao comércio hoje, são mais rentáveis. Então, a pessoa quer uma piscicultura em uma área que, infelizmente, não tem condições, não é propícia. O terreno não é propício porque é um terreno que é muito inclinado, o sinal acústico vai muito elevado para ser instalado. A gente faz todo esse estudo e diz ao produtor, olha, infelizmente, sua área não é propícia para essa atividade, é propícia para essa outra atividade. Certo. Ou não é propícia para a área nenhuma. E em contrapartida, a gente também tem as áreas que são altamente propícias, e a gente diz, olha, vai precisar do estudo mais complementar, e esse estudo cabe fazer toda a parte de produção, os custos que vai ser levantado para fazer a construção, o licenciamento que é extremamente necessário. É um fator que muitos produtores hoje pensam que é besteira, que é uma coisa banal, e outros desconhecem esse tipo de fator, porque infelizmente não tem profissionais que às vezes não é engenheiro, que é de outra área, que entra na área de piscicultura, entra na área de cassinocultura, e ele não tem o conhecimento necessário, só tem o conhecimento para dizer aqui presta, vamos fazer e acabou-se. Mas infelizmente não tem o conhecimento que demonstra que você precisa de uma orientação dentro do órgão ambiental, como a SUDEMA aqui na Paraíba, o próprio IPAMA, a parte do Ministério da Agricultura, ou seja, tem N órgãos ambientais que você tem que tirar licença, não é só fazer. Eu digo, você pode fazer, faça o projeto com a viabilidade econômica e também forme essa pessoa que ela precisa fazer o licenciamento. E indico como fazer o licenciamento. Então, o órgão da SUDEMA, existe, dependendo do tamanho do empreendimento, existe algumas classificações de licença. Tem a dispensa de licenciamento, que vem de um projeto de até 5 hectares. Existe a licença simplificada, que vai até 10 hectares, que você tira a licença prévia, licença de instalação e licença de operação em uma só. E existe, a partir disso, existe a licenciamento. E quando a gente tem uma área superior a 50 hectares, aí tem outro tipo de estudos mais complementares. Por quê? Porque o projeto em si, em qualquer outro empreendimento, ele causa impacto. E principalmente se for uma área da cassinocultura, que o empreendedor tem que ter uma bacia de sedimentação. Para quê? Para o uso coerente, racional também da água e também de detergentes que causa. Era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Quais são os impactos ambientais que esse tipo de criação feita sem a devida orientação podem causar? Olha, cara, a piscicultura hoje, o impacto principal está no efluente. Então, quando você tem um lançamento de água para
o rio ou o estuário, você tem alguns dejetos que a própria piscicultura, a própria atividade, ela libera com resto de ração, algumas algas que morrem, que vão para o substrato, no sentido microfone, que precisa ser renovado. E essa é uma matéria orgânica que vai para o ambiente após ser captado. E então, essa é o principal fator poluente. Nós não temos uma poluição química, Certo. visto que a ração hoje é uma ração que é utilizada, é industrializada, e ela também obedece fatores que para poder não prejudicar o meio ambiente. Então, as empresas que hoje fabricam ração têm a consciência disso, de utilizar produtos que possam nutrir o animal e possam não maximizar o prejuízo ambiental. Então, outros produtos que também é utilizado para o enriquecimento da água, porque o animal, quando ele utiliza a ração, é uma última forma de alimento. Mas esse alimento é principalmente material primária, produção primária. Então, a gente tem que ter uma boa fertilização de água. Então, hoje utiliza-se muito produtos minerais, não mais aqueles produtos que utilizava antigamente, que jogava esterco, que jogava outros produtos orgânicos na água, que poluía ou deixava a água altamente, os níveis de nitrato, nitrogênio alto, fósforo alto, tudo isso. Hoje não existe mais isso. E outra coisa que também o produtor hoje tem consciência é a quantidade de animal que é colocado nos viveiros. Antigamente, você colocava a revelia. É como eu disse, não existiam profissionais qualificados. Hoje nós temos a ideia de que a produção hoje cresce muito mais. Ela tem uma evolução em relação a tempo e custo, com um menor fator de animal introduzido. Ou seja, você coloca uma densidade menor. Hoje você tira com mais ciclos, ou seja, mais vezes aquele cultivo, do que se você colocar uma quantidade maior no viveiro e esse viveiro passa 120 dias para ser cultivado. Então, às vezes, você tira no mesmo animal, você diferente de 5 a 10 animais a mais. Eu estou falando aqui um exemplo, você bota 15 camarões por metro quadrado. Certo. Eu estou falando, utilizando camarão como sempre, como exemplo. Por exemplo. Você hoje tira esse ciclo com 60 dias, vamos botar entre 50 e 70 dias. Certo. Se você colocar nesse mesmo viveiro, colocar 25 camarões ou até 30, até mesmo mais, você vai tirar com 90, 120 dias. Então você ganha no ciclo. Em vez de você fazer 3, 4 ciclos, você vai para 5, 6 ciclos. Então você não está poluindo, porque com a densidade dessa não existe poluição no meio. Você está diminuindo o seu risco, porque a mortalidade que você poderia ter já é diminuta por conta da diminuição da população, das doenças, e você automaticamente aumenta o impacto com a mesma quantidade que você ia botar antes. E, claro, o capital de giro também é muito maior. Porque você vai ter esse retorno mais rápido. Isso. E no caso da alimentação dos animais, que tipo de alimentação? Você falou que a ração, né, ela é utilizada, mas existe alguma alimentação que, se ela não for oferecida de forma adequada, isso pode impactar também na saúde do ser humano, na saúde de quem consome? Não. A ração hoje, como eu disse a você, elas são preparadas, inclusive para profissionais altamente capacitados para fazer o balanço dessa ração, e ela utiliza, na sua formulação, muitos produtos que já vêm da fase animal. Por exemplo, óleo de peixe, farinha de peixe, óleo de lula. Muitos utilizam até mesmo a farinha vindo do frango ou vindo da parte bovina na sua constituição. Então, ela não prejudica o ser humano, entendeu? Então, o que acontece? O camarão que a gente come hoje, ele é um camarão que é diferente do camarão capturado. O camarão capturado, ele não tem oferta de uma ração equilibrada, então ele vai atrás do alimento natural que existe no ambiente que ele está nadando, onde ele está vivendo. Então, se morre um peixe, ele vai se alimentar desse peixe. Pois é, algumas pessoas brincam que o camarão é o urubu do mar. É isso mesmo? Ele é o livre, ele tem tudo ali. O que tiver à disposição dele, ele está pedindo. Ele está ali para poder, por isso que eu estou dizendo,
ele primeiro come o que tiver no ambiente dele, para depois ele ir para a ração. Certo. Então, se você tem um ambiente equilibrado, com microalgas, com zooplâncton, tudo isso favorecendo para a alimentação dele, ele vai querer, ele vai atrás do alimento natural. Porque o alimento natural já estou dizendo, natural dele. E a ração não é imposta para ele. Então, ele come a ração porque... Quando não tem opção. Não tem uma opção. Entendeu? É por isso que eu bato mais uma vez. Hoje o manejo tem que ser um manejo pensado. Não adianta você querer ter o usuro em relação a tirar uma densidade alta, porque essa densidade alta vai trazer alguns malefícios até o mesmo para o produtor. Entendeu? Então é muito melhor você produzir com baixa densidade, porque você vai ter uma alimentação natural. Você vai diminuir a quantidade de ração que você vai colocar. Então, a inversão financeira para o produtor é bem maior do que ele colocar um viveiro com 40 camarões por metro, que ele tem que encher de ração esse viveiro. Então, praticamente, a inversão financeira para ele vai ser quase igual se ele tivesse com um pouco de camarão dentro do meio. E para ele é muito melhor. Ele não tem tanto risco. E na piscicultura, quais são os peixes, quais são as espécies que têm sido cultivadas para consumo? Tilápia é o que eu mais vejo. E aí eu ouço muitas críticas de quem consome peixe, porque é um peixe de água doce e é um peixe que, salvo engano, não é da região, né? Então, a tilápia, como o camarão, ela vem com outros animais aquáticos também. Ele não vem daqui, ela vem de fora. Então, o que acontece? Ela foi introduzida na nossa cultura. Só que ela já o camarão também não é daqui? Vanamei, não. Ah, é? Não, é asiático. Então, o que acontece? Só que ele já está introduzido no nosso ambiente, na nossa fauna, né? De uma forma que, se você for no rio, você já encontra... No rio que eu falo, qualquer estuário. Sim. Encontra o vanamei. Também tilápia. Por exemplo, eu dou assessoria a uma empresa no Rio Grande do Norte que ela tem a captação dela nasce aqui na Paraíba, que é o Rio Piranhas. Sim. Encontra-se com o Rio Açu, então é Piranhas Açu, e é perto de Açu, de Pendência, no caso da região é Pendência. Lá já existe a tilápia, no próprio rio, já está endêmica, ou seja, já é um peixe que já é da própria fauna, e existe a piranha. E existe já a incidência de tilápia no mar, com salinidade alta. Ela se adaptou. Como existe a adaptação do camarão com a salinidade baixa, da mesma forma tem a adaptação da tilápia na salinidade alta. E muda o sabor? Muda. Eu imagino. Ela fica mais gostosa. Eu imagino. Porque a tilápia, na verdade, ela é um peixe, ela tem características dela ela ser cultivada. Ela sai mais ou menos com 4 meses de cultivo, dependendo, como eu estou falando, do tamanho e do manejo que o produtor vai ter. Esse tempo de 4 meses, ele é um período mais curto do que outras espécies ou não? Geralmente é esse período mesmo? Inclusive para a tilápia, para a criação, que existe o tambaqui, existe o pacu, existe outros que são criados também em cativeiro, ela é muito rápido, porque nós estamos falando de peixes que não seja tilápia, com um fator de crescimento que você, para retirar ele, ser comercialmente vendido, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então, por isso que a tilápia caiu no gosto também dos criadores e, consequentemente, do consumidor, porque a oferta é maior. Isso, e tem muita gente também que tem uma aversão à tilápia, porque existem 2 tipos de processos de criação, né? Piscicultura, e tanque-redes e tanques cavados. Tanques cavados, se você pegar um terreno que seja muito argiloso, então a tilápia, naquela área, naquela região onde for pescada, ela vai ter, como eu disse, ela é livre, ela faz toda a parte de alimentação no substrato. Também ela se reproduz no substrato. Ela faz tipo um ninho no qual ela deposita todos os ovos ali. Ela cultiva na boca, depois ela coloca ali para poder eclodirem os ovos e nascer os alevinos. Então, mas vamos voltar para o gosto. Como ela está num substrato muito argiloso, a carne adquire um gosto argilosa. Então você tem que fazer a depuração dela. As pessoas falam gosto de terra. Isso. O peixe de rio tem gosto de terra. Isso, porque ela, quando está no substrato, ela não está na lâmina d'água, ela fica mais no substrato,
Então ela adquire esse gosto. Então você tem que depurar ela. O que é depurar? Você pega, tira ela, coloca em outro tanque que seja de alvenaria e deixa a água constantemente entrando e saindo, para poder ela filtrar através das guelras, toda a parte dela de alimentação sai e ela limpa, entre aspas, o organismo dela. Aí deixa de ter tanto o gosto tão forte do jeito que tem. E o outro tipo de cultivo é o tipo de tanque rede, que nós temos muito isso tanto no Ceará, aqui na Paraíba, nos estados, enfim, mas estou falando em termos de incidência maior. É no Ceará e em Paulo Afonso. Então, quando você come esse tipo de peixe, você vai ver realmente o gosto da carne. E pelo fato da tilápia ser uma pescado de carne branca, todo pescado de carne branca tem uma tendência de absorver melhor o tempero que você usa. Então, se você coloca um tempero mais apurado na tilápia, ela vai ficar uma delícia. Nós temos uma outra espécie que hoje está sendo produzida, mas você vê pouco, mas você vê o panga. Ah, sim, já vi. Mas eu não experimentei ainda. Experimente o panga para você ver. É um bagre, mas é criado hoje em algumas regiões, mas não tanto como a tilápia. A tilápia é o carro-chefe da agricultura hoje, da piscicultura. Mas é uma delícia comer. E cresce tão rápido como a tilápia. Agora, a tilápia, eu vi uma reportagem uma vez que existe falsificação de tilápia, que algumas empresas estariam vendendo como tilápia peixes que não são tilápia. Isso acontece mesmo, Eduardo? São peixes que têm um custo mais barato do que você vender, você produzir. Quais seriam esses peixes? Olha, de cabeça agora eu não vou dizer, existem várias espécies, entendeu? Que você pode dizer. Mas a tilápia já tem um contrassenso. A tilápia, você utiliza a tilápia, por exemplo, você pode fazer o canini, que é você pega uma porcentagem de camarão e uma porcentagem maior de tilápia. Você mistura, faz uma massa tal, e a tilápia passa a ter um gosto. Mas o sabor da tilápia se aproxima muito do camarão, ou da lagosta, ou de outro tipo de peixe também. Você pode misturar. Então eu acho isso um contrassenso. A pessoa pegar um pescado hoje que está custando uma média de R$12, R$15, dependendo do tamanho, na porta do viveiro, ou se não numa mercearia, ou frigorífico, que eu fiz frigorífico no caso da peixaria, que você pode comprar barato e você falsificar a tilápia. Visto que também a tilápia hoje ela tem vários usos, não é só a parte de consumo. A pele da tilápia hoje é utilizada em vários outros requisitos, como a enxerto na pele humana e até mesmo fazer o couro. Tem você utilizar ela em ornamentos. Então ela tem que fazer farinha, fazer óleo. Então a tilápia não é só a parte da carne, entendeu? Ela é toda aproveitada. Então eu sinceramente não entendo como a pessoa faz uma coisa dessa. Falsifica, fake tilápia. E o que a gente precisa fazer? E aí, a gente, que eu digo o Estado, né, iniciativa pública, para estimular a aquicultura aqui na região? Olha, nós temos uma aquicultura que é voltada exclusivamente para o produtor. O produtor hoje, ele que tem que investir. As linhas de créditos que os bancos fornecem são bastante limitadas. Não é limitado financeiramente, é limitado em termos do acesso do produtor a essa linha de crédito. E a gente vê outros produtores, pecuária, por exemplo, tem linhas bastante vantajosas. Você precisa, primeiro, de um profissional, para poder esse profissional apresentar o estudo de viabilidade para o dela. Um pequeno produtor vai atrás de órgãos estaduais que também não tem aqui o Coferap, que produz essa linha de crédito, e outros órgãos que também fazem isso. Só que para um produtor que está no nosso interior, que é desinformado, que infelizmente não tem acesso à informação, para ele ter acesso à linha de crédito é muito difícil. Então tem que ter o Sebrae faz um papel desse, tem que ter uma outra instituição que chegue ao produtor.
A Embrapa tem algum setor para agricultura? Mas é como eu estou falando, você, uma pessoa do interior daqui da Paraíba, é o interior que não chega a conhecer o que é o Sebrae, que não chega a conhecer, ele quer fazer uma piscicultura, quando ele vai ver hora de máquina, vai ver projeto, vai ver essa parte toda. E o projeto que eu falo assim, não é um projeto feito pelo profissional, é um curioso que chega para ele e diz, olha, você vai ter que fazer assim, dessa forma, tal. Mas quando ele chega no entrave da construção, de própria compra do pescado, que aqui na Paraíba pouco tem. Você conta no dedo mesmo quem produz alevine. Nós temos muito em Paulo Afonso. Então, não chega essa informação. A pessoa desiste no meio do caminho. Ele não chega nem a colocar em prática, não chega nem a aprofundar. Entendeu? Então, eu acho que o governo deveria ter uma informação maior para a pessoa que queira investir nessa área. Devia ter, através das prefeituras ou de outro tipo de órgãos que sejam mais acessíveis ao cidadão, para que ele possa se inteirar e, a partir daí, ele buscar mais informações até chegar ao ponto realmente de concretizar o seu objetivo, que é fazer uma piscicultura, uma carcinocultura, ou qualquer que seja outro tipo de produção. Agora, aqui na Paraíba, me corrija se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão de que também não existe uma cultura muito grande de consumo de peixe. A gente tem mais o consumo da carne seca, da carne de charque, do que do peixe, e mesmo aqui no litoral. Para você ter ideia, hoje a carne bovina, você compra hoje um quilo de carne, uma média de 40 a 50 reais. O quilo de pescado, se você for no mercado, independente da marca, tem uma marca muito forte aqui, que é bem idônea, ela é bem conceituada no ramo, que de carcinocultura, ela é uma das maiores do Brasil, e temos que ter orgulho porque ela é paraibana. Ela nasceu do empreendedor daqui da Paraíba, e ele estendeu a atividade para o outro estado, como o Rio Grande do Norte. Então, o quilo desse produto chega em torno de 25, 30 reais. Então, se você comprar, dependendo do tamanho do camarão, você consegue fornecer muito mais nutrientes que possa advir para uma pessoa de classe mais baixa. Você pode comprar um quilo de camarão, ele vai alimentar mais indivíduos do que um quilo de carne. E além de ser muito mais nutritivo. Então, a mesma coisa acontece com a tilápia. A tilápia, há muito tempo atrás, uma empresa de beneficiamento chamava Catfish, ela tinha um nomezinho, porque tilápia, quando você associava a tilápia, associava a pessoa com baixa renda. Então muita gente não queria comprar tilápia por conta disso. Então ela mudou o nome da tilápia para poder a pessoa com poder aquisitivo maior comprar. E qual é o nome do novo? Que eu fiquei curiosa. Mas isso faz tempo. Não, há uns 10 anos atrás. Sim. Entendeu? Tá na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar. Ou seja, era um preconceito com a nomenclatura. Isso. Aí até que ele deixou de existir esse nome e passou a utilizar o nome de tilápia. Por isso que eu não estou lembrando agora. Tempo. E a pessoa hoje, se você for no restaurante, você tem no cardápio filé de tilápia. Sim. Que antes você não via filé de tilápia. É verdade. Então, a mentalidade do nosso mercado consumidor está mudando de certa forma. Precisa me dar mais. Precisa ter que você entender que o peixe é muito mais nutritivo, muito mais saboroso, muito mais acessível para nós do que a carne vermelha, do que até o próprio frango. Nós temos o frango, carro-chefe, a produção de frango tem aumentado cada dia mais. O peixe tem aumentado, inclusive a piscicultura, essa semana passada, deu um aumento muito grande em relação à sua produção. E ela está sendo exportada, de certa forma. Mas não como deveria ser. Entendeu? Então, eu acredito que nós temos muito ainda a crescer. A Paraíba já foi um grande exportador de atum, não é? Eu não sei se é a Paraíba ou a região Nordeste. Há muito tempo. Existia captura lá fora, né? Só que nós temos hoje
a nossa política nacional, infelizmente, não temos o incentivo para grandes empresas pescadoras. O Rio Grande do Norte tem uma empresa muito forte. Aqui na Paraíba também tinha empresa forte. Tinha o terminal pesqueiro aqui, né? Sim, Cabedelo. E no Rio Grande do Norte tinha 2 grandes empresas que faziam pesca oceânica lá fora. Só que perdemos, nós temos um mar territorial, no qual esse mar territorial ele não é explorado como deveria explorar. E outras empresas estrangeiras estão vindo para a nossa área. Agora, engraçado que a gente não pode passar da nossa linha que já existe nos outros países na defesa deles. Entendeu? Ou seja, nosso país não defende a nossa linha territorial aquática como deveria existir. Nossa linha marítima tem muito ainda a oferecer. Então, nesse limite que foi imposto pelo governo federal, o Brasil está perdendo, enquanto... mundial, né? A gente tem esse limite que é ao território, que até onde nós podemos ir, que aqui no Nordeste ele é bem largo, vai se estreitando pela Bahia até chegar no Rio de Janeiro, que fica uma área pequena de zoneamento de costeiro, e até o Rio Grande do Sul. Então, o nosso Nordeste aqui é uma área altamente produtiva, mas não é explorado devidamente, quando realmente pensamos em ter. Mas é explorado, infelizmente, vem navios da China, navios do Japão, aqui na nossa costa. Vem para explorar nossos recursos pesqueiros. Infelizmente, como eu estou falando, não existe empresa que explore. Entendi. Porque nós não temos a cultura de comer pescado. E hoje, quando a gente fala em peixe pescado no mar, qual é a maior produção aqui da região? Qual é a espécie que mais a gente encontra? São as espécies litorâneas que tem aqui. Você pode pegar algaroba, você pode pegar o xarel, o camurim, ou seja, tem uma latainha principalmente, você tem... Essas são as espécies da nossa região. Tem outras também. Agora, essas são as mais fortes. Tem a pescada amarela, entendeu? Que você pode utilizar, você encontra em mercados aqui, justamente em mercado, tipo, esses mercados grandes. Sim. Você vai ver os peixes, são as espécies de peixes que eles têm, eu chamo de ter essas espécies que nós também capturamos. Mas tanto que nem todos vendem o peixe in natura, muitos só vendem congelado, né? São 4 meses lá fora. Você já pensou um barco passar 4 meses pescando e para voltar depois de 4 meses que vão pescar? São 4 meses a pesca? Passam 4 meses, média, 4 meses. Nossa! Pescando lá fora, depois eles voltam aqui, desenvolvem o pescado, faz a revisão do barco, dá descanso à tripulação, reabastece o barco e volta fora. Mas são limitados, você encontra com isso no Ceará. Entendi. Você encontra no terra ainda, você encontra alguns pescadores que têm barcos que vão lá para fora. Entendeu? Que barcos que utilizam rede de arrasto, utilizam às vezes captura com portas, com rede com portas, que justamente pegam essas espécies que são comercializadas aqui. É isso, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre a aquicultura aqui no nosso CREAPOD. Eduardo Malta, muito obrigada pela sua participação, por essa aula. Estamos sempre disponíveis, precisando, é só andar. Obrigada. E muito obrigada a você também pela companhia neste episódio do CREAPOD. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube. Também seguir a gente nas redes sociais, no @CREAPB no Instagram. Lá tem todas as novidades, não só do CREAPOD, mas de tudo referente ao CREA. Lembrando que dia 15, de 15 a 17, haverá o primeiro Congresso Estadual de Engenharia, Agronomia e Geociências. Então, você é convidado a participar. Quem é registrado no CREA, adimplente, tem gratuidade na inscrição. E mais estudantes e pessoas interessadas na área também podem se inscrever pagando uma pequena taxa, é só se informar lá no site do CREA. Muito obrigada. O CREAPOD é uma realização do CREA-PB. A produção é minha com o Manuel Nóbrega. A captação e edição é da 104 Filmes. Um agradecimento especial a Belo Jardim, que pelo paisagismo do nosso cenário. Siga Belo Jardim JP no Instagram. Obrigada e até a semana que vem.